Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor para os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Que a alegria do Senhor nos fortaleça e continuemos a caminhada. Continuamos no estudo do livro de Gênesis, particularmente a parte 2 do livro de Gênesis. A primeira parte estuda-se desde o início, a criação, até a descendência de Noé, particularmente a descendência de Sem. E hoje passamos então o estudo na parte 2 de Gênesis, começando a partir do capítulo 12, a história de Abraão. Amém? Recapitulando um pouquinho, nós da última aula tivemos estudando as gerações de Noé. Dentre os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, particularmente Cã, recebe uma bênção, recebe algo de Deus. A palavra profética de Noé, dizendo assim: bendito o Deus de Sem. A Cã, uma maldição sobre seu filho Canaã. Tá certo, meus irmãos? Na descendência de Sem, nós vemos vários homens, dentre eles Tera, é o pai de Abraão. Este homem viveu na Mesopotâmia, era um idólatra. Só lermos o livro de Josué, nós encontramos a história de Tera como sendo um idólatra. E ele gerou a Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Tem uma importância histórica muito grande a vida de Abraão, porque algumas religiões denominadas abraâmicas são todas monoteístas. Citamos o judaísmo, praticado majoritariamente pelos judeus. Também o islamismo, praticado majoritariamente pelos árabes, que são da descendência de Abraão por Ismael. Os judeus por Isaque, o filho da promessa. E nós, os cristãos, que somos também filhos de Abraão, não fisicamente, não na carne, mas pela fé. Surgem então os cristãos, o cristianismo do qual fazemos parte. Amém? Muito bem. E já que Abraão é uma figura muito importante, vamos então para a lição 11, que é intitulada A História de Abraão. A lição 11, a história de Abraão. Lembrando que essas nossas aulas são preparatórias para professores das escolas de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Bom, lição 11, a história de Abraão. Vamos para alguma leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3. Depois o capítulo 13, do verso 14 a 17, do capítulo 15, do versos 4 a 7, e capítulo 17, 3 a 8, e capítulo 22, versículos 15 a 18, os quais faremos leitura no decorrer da nossa aula de hoje. O texto áureo está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao 10. Eu faço a leitura. Pela fé,
Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. A cidade que não tem fundamentos, não tem alicerce, ela foi construída lá nos céus. Amém? Bom, meus irmãos, na continuidade nós veremos o esboço da nossa lição. Lição 11, a história de Abraão. Nós teremos uma primeira parte, a introdução, um primeiro tópico, a chamada de Abraão, um segundo tópico, então, a terra prometida a Abraão, e por último, um terceiro tópico, a descendência de Abraão, e por fim, a conclusão. Vamos lançar mão da nossa folhinha que recebemos, a nossa lição, a qual ministraremos nas aulas. Logo na sua introdução tem escrito assim: tendo completado o estudo da primeira parte de Gênesis, propomos encerrar o trimestre apresentando um resumo da segunda parte deste livro, chamando a atenção para a revelação particular de Deus à família eleita de Abraão, Isaque e Jacó, bem como para a sua grandiosa promessa de estabelecer um concerto ímpar de bênção e salvação com essa linhagem. Concerto este que a seu tempo se estenderia ao mundo todo através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E na presente lição começamos por analisar os principais termos da promessa feita a Abraão, declarada em diversos momentos da vida do patriarca. A introdução já nos mostra o nosso objetivo principal: apresentar Abraão e na sua descendência e na sua história, que começa lá em Adão, passa por Sem e chega a Abraão e aponta para a principal personagem dessa descendência, Jesus Cristo. E por fim, a todos nós que, segundo a eleição do Senhor, vamos morar lá no céu. Bom, vamos então para o estudo do primeiro tópico, a chamada de Abraão. Abramos então nossas Bíblias no capítulo 12 de Gênesis, dos versos 1 a 3. Faço a leitura agora. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Meus irmãos, vejam aqui, Deus fala com Abraão, Deus se dirige a Abraão, Deus faz uma exigência de Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. A primeira coisa que Deus diz a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Muito bem. Abraão então recebe uma ordem de Deus, e vai para que terra? Para que Deus mostraria. Isso por si só já nos mostra que é necessário Abraão crer em algo que Deus vai apontar na sua caminhada.
a terra para onde ele iria e crer naquilo que Deus prometeu através dele e a sua descendência. Tá certo? E nós passamos então para o primeiro tópico aí da nossa lição. E está o texto assim: mesmo que Abraão, a princípio chamado Abrão, tenha sido um descendente da linhagem abençoada de Sem, e mesmo que pudesse já conhecer a história de seus antepassados piedosos, sua experiência espiritual mais profunda tem início com a chamada divina registrada no capítulo 12, o qual lemos. Estando ainda em Ur dos Caldeus, onde habitava com seu pai e familiares, aquele que se tornaria o pai da fé e pai dos crentes recebeu uma revelação pessoal do Deus Todo-Poderoso. Foi-lhe revelado que através dele o Senhor cumpriria um propósito de implicações para toda a humanidade, de modo que este homem seria grandemente exaltado, como aquele por quem a bênção de Deus alcançaria todas as famílias da terra. Em contrapartida, esta chamada envolvia uma renúncia, que incluía abandonar tanto a segurança da convivência de seus familiares, como da terra do seu nascimento, e sair sobre a palavra daquele que o havia chamado, em direção a uma terra que ainda haveria de lhe ser indicada. Assim o Todo-Poderoso começaria algo novo, e Abraão fora escolhido tanto para ser instrumento da realização dos propósitos divinos, como para tornar-se, através da sua experiência pessoal com Deus, o pai de todos aqueles que desejam andar nas mesmas pisadas de fé e assim alcançar igual testemunho de que agradam a Deus. Aleluia. O que agrada a Deus é a obediência, e a obediência a Deus se dá por meio da fé. Por isso Abraão, em obediência, porque creu, ele deixa a sua família e ele vai em direção a uma terra que Deus lhe disse que daria, a terra de Canaã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11. Podemos já ler Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Na nossa lição aí está indicado 11 e 2, mas vamos ler 1 e 2, para que a gente compreenda um pouco mais a fé de Abraão e o que nos é exigido também. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé. Testemunho de quem? Primeiramente de Deus, dizendo: este creu. Testemunho daqueles que o rodeavam, aqueles que o acompanhavam. Este crê. E assim a descendência de Abraão vai testemunhando as obras feitas por Abraão e seus descendentes que creram, porque também há os descendentes que não creram. Há os descendentes de Abraão que desprezaram as promessas de Deus. No entanto, Abraão creu, e este é o exemplo que nós devemos seguir: é crer. Crer no quê? No que não vemos, daquilo que não enxergamos. É esperar aquilo que não temos nem prova material que exista, como por exemplo a nossa própria salvação e os céus. Por isso, como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Desta forma, meus irmãos, Abraão, crendo no Senhor, Deus começa a fazer algo novo a partir dele,
Se em Noé Deus fez algo diferente, algo novo com toda a terra, Abraão, numa mesma linhagem, numa mesma fé de Noé, recebe agora um novo projeto de Deus para si. Não somente para si, mas para todos os seus descendentes, de forma que na sua descendência viria Jesus Cristo, que abençoaria todas as nações da terra. Amém? Então que nós tenhamos sempre esta fé. Meus irmãos, agora, num segundo parágrafo, nós lemos assim: portanto, existem dois aspectos a se considerar na chamada de Abraão. Um deles é o das promessas concernentes à redenção da humanidade, através primeiramente do povo que seria formado a partir do patriarca, e cujo representante perfeito é Cristo Jesus, o verdadeiro descendente que faria a bênção de Abraão chegar a todos os que creem, judeus e gentios. O outro aspecto é o do testemunho de fé do patriarca, que pela graça de Deus foi capaz de compreender realidades transcendentes acerca do Criador e do seu sublime propósito de salvação e vida eterna para o homem. E assim foi capaz de confiar em todas as promessas de Deus, mesmo diante das maiores adversidades e aparentes contradições. Quem já estudou um pouquinho sobre a vida do Abraão vai entender quantas adversidades, quantas contradições, quantas coisas que pareciam ser absurdas, que confrontariam ou que confrontaram a sua fé. Mas Abraão seguiu firme. Vamos a algumas referências, começando por Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, mostrando que por Abraão a bênção chegaria a nós. Tá bom? Vamos ler Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Vejam só, todo homem estava debaixo da lei, por não conseguir cumprir a lei, estava debaixo de maldição. Assim, Jesus vem e nos substitui, carrega para si, traz para si a maldição quando é pendurado na cruz do Calvário por nossos pecados. Desta forma, Ele nos faz entrar pela fé as bênçãos prometidas a Abraão. Uma vez que as bênçãos prometidas a Abraão alcançariam todos da terra, benditos serão as nações de toda a terra. Assim a gente pode ler em Apocalipse que lá nos céus, de todas as nações, tribos, povos, línguas, não somente a descendência de Abraão, a descendência Israel, mas todo aquele que se chegasse por fé ao Deus de Abraão, ao bendito Deus de Sem. Amém? Meus irmãos, ainda no verso 16, a Bíblia diz assim, no Gálatas capítulo 3, verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando a muitas, mas de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Algumas versões mais antigas traz assim, não diz as posteridades. É bem possível que na Bíblia de algum irmão esteja escrito posteridades, mas diz que é a tua posteridade,
A bênção se concentra em Cristo Jesus. Assim, quando cremos pela fé, quando chegamos a Cristo pela fé, crendo, nós fazemos parte dessas bênçãos, por Cristo Jesus. No verso 26 a 29 do mesmo capítulo 3 de Gálatas: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Que promessa? A promessa de bênção feita a Abraão. Assim, por Cristo, somos também herdeiros, e por isso mesmo consideramos Abraão, na nossa consideração, o pai na fé. Tá certo? Se ele é pai, Abraão, né? Se ele é pai da descendência dos judeus, fisicamente, humanamente, é pai de Ismael, os árabes, fisicamente, humanamente, é pai dos cristãos pela fé. Amém? Porque por Cristo nós temos acesso a essa bênção de recebermos o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é o Espírito de Abba Pai, de adoção. Fazemos parte dessa grande família que vai morar nos céus. Continuando aí, meus irmãos, nós temos o item 2, ou o tópico 2, a terra prometida a Abraão. Vamos para a leitura bíblica, livro de Gênesis, no capítulo 13, do verso 14 a 17. Gênesis capítulo 13, do 14 a 17, diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. É a promessa de Deus a Abrão. Levanta, veja essa terra de norte a sul, de um lado a outro, e caminha sobre ela, porque a ti te darei. Deus promete essa terra, principalmente a descendência de Abraão, até porque Abraão não herdou aquela terra como dono, não foi, vamos dizer assim, dono daquela terra, proprietário. Mas a Bíblia diz que ele esperava uma outra terra, um outro lugar, aquela cidade, a cidade eterna, que não tem fundamentos. Amém? No tópico 2, a terra prometida a Abraão. Mais de uma vez após a sua chegada a Canaã, o patriarca é informado por Deus de que aquela terra ser-lhe-ia dada. Por ser preciso, não a Abraão, mas aos seus descendentes, quando fosse chegado o tempo de despossar os povos que até então habitavam, e o direito à sua fosse entregue aos descendentes de Abraão. Embora seja inegável o caráter literal desta promessa e a sua realização fosse indispensável para que o povo israelita pudesse cumprir sua missão
de ser o depositário das promessas e oráculos divinos, até que a verdadeira posteridade chegasse, notemos que o usufruto desse direito divino sempre esteve condicionado à obediência e conformação ao caráter dos israelitas como povo santo, isto é, enquanto fizessem jus à designação de filhos de Abraão, não apenas na carne, mas no espírito. Por esta causa, eles foram diversas vezes privados da sua herança, como no terrível castigo do cativeiro assírio, e depois na deportação para a Babilônia, e por fim no cerco e destruição de Jerusalém durante o ano 70 depois de Cristo, que resultou numa dispersão do povo judeu que durou quase 2000 anos. Meus irmãos, a terra, como nós lemos, foi prometida a Abraão, particularmente aos seus descendentes. Logo, a terra era dos filhos de Abraão, na sua descendência, que depois nós teremos como o nome do povo de Israel, tá certo? Mas, meus irmãos, Deus também falou a este povo que a terra lhe seria dada, lhe seria de posse, enquanto eles fossem fiéis ao que Deus mandasse. Por diversas vezes esse povo foi infiel, e como diz a Escritura, perderam posse dessa terra. E algumas vezes citadas nessa lição foi quando o povo foi escravizado pelos assírios, a parte norte de Israel. Por fim, a parte sul, Judá e Benjamim também, juntamente com Israel, o reino do norte, e todos sob o domínio de Nabucodonosor, foram escravizados na Babilônia. Estiveram durante 70 anos na Babilônia, e em todo o tempo os profetas cobrando do povo a obediência à lei, à palavra de Deus. Na desobediência, o povo perde a sua terra. Por fim, mesmo depois de Cristo ter pisado essa terra, particularmente Jerusalém, a capital dos judeus, da terra de Israel, eles ainda endureceram o coração. E como o Senhor Jesus mesmo profetizara, chegaria o momento deles serem removidos daquela terra. E por muitos anos, 2000 anos aproximadamente, esse povo se espalhou pelo mundo, sendo por Deus, segundo a sua promessa mesmo, trazidos de volta a Israel a partir do ano de 1948, que passou a existir a nação de Israel como uma nação que tem povo e território, tá bom? Mas, meus irmãos, vamos para as palavras do Senhor a respeito da obediência, que é a condicionante de herdarmos a terra, de termos a terra, particularmente a terra prometida que nós esperamos. Vamos ver Gênesis capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus falando, e falou por mais vezes, que daria aquela terra à sua descendência. Se nós observarmos agora Gênesis capítulo 13, verso 14 a 17, teremos um pouquinho mais de luz a este assunto. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira
se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Novamente esse texto, e lemos de novo Deus prometendo a terra a Abraão. No entanto, esse mesmo povo que recebeu essa promessa, ou melhor, Abraão recebeu essa promessa, gerou um povo, e esse mesmo povo recebe a lei de Moisés. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 58, há uma palavra profética dada por Deus àquele povo. Deuteronômio 28, 58, que diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. E verso 63: e será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos, em consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Se Deus promete a terra à descendência de Abraão, esse povo então, sendo escravizado no Egito, tirado do Egito por mão forte de Deus, através de Moisés, agora recebe a lei de Deus, a palavra de Deus, dizendo que Deus amou este povo e lhe daria a terra prometida. No entanto, se desobedecessem às palavras de Deus, a lei que Deus lhe daria ou lhe dera, eles seriam desraigados da terra, ou seja, Deus os removeria. E isso aconteceu, como já explicamos anteriormente, por pelo menos 3 vezes, não é assim? Os assírios, os babilônios, e por fim a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O povo então, pela desobediência, perde a bênção de estar na sua terra. Que fique isso de lição para nós: obediência para podermos herdar a terra que Deus nos promete. Vamos ler ainda Lucas capítulo 21 e 24. Lucas 21 e 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esta palavra é dita por Jesus num sermão ao seu povo pouco antes da sua morte. Então ele profetiza assim a respeito do povo de Israel. Diz que a cidade será destruída, e que mais? Os gentios pisariam a terra de Israel. Aí são as gentes, os povos de maneira geral, que tomaram posse daquela terra de Israel lá na Palestina, e por 2000 anos estiveram nessa terra, pisando, sendo donos da terra de Israel, até que o tempo dos gentios se completasse. Então eles voltariam. 1948, os judeus voltam para a sua terra, a terra que Deus lhes prometeu que lhes daria para sempre. Deus, na verdade, esteve aborrecido com o seu povo por causa da incredulidade, mas na fidelidade de Deus com as promessas feitas a Abraão, Deus faz esse povo retornar. E esse povo está lá até hoje. E se não crerem, uma vez que é pela fé que nós herdaremos a Canaã celestial, se não crerem, mesmo sendo filhos de Abraão, mesmo sendo
filhos daquele que receberam a promessa daquela terra, se não crerem, não herdarão a terra prometida. Os irmãos entendem? É pela fé. Muito bem, nós continuaremos então com o segundo parágrafo aí do segundo tópico, a terra prometida a Abraão, que diz: a recente restauração do povo judeu à sua terra representa um memorial de fidelidade de Deus a Abraão, sem dúvida, mas ao mesmo tempo constitui um pálido reflexo de uma realidade mais sublime, que em nada se relaciona com o atual estado de Israel. Em Cristo Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, todos herdam igualmente o mesmo direito à promessa, não de um lugar de habitação neste mundo, que o próprio patriarca não recebeu, tendo peregrinado todos os dias da sua vida, mas de uma herança celestial, a saber, a redenção do nosso corpo para a vida eterna, em novos céus e nova terra, redenção essa, cujo penhor é o Espírito de Deus. Amém. Vejam só, mais uma vez, a nossa lição destaca que a recente volta do povo à terra de Israel, a Palestina, não tem, vamos dizer assim, uma relação com os céus, senão de uma figura. Portanto, não é estar naquela terra que é a restauração que Deus prometeu, mas a estar nos céus. E essa promessa não é feita somente, a promessa de estarmos no céu, não é somente feita aos judeus, aos filhos de Abraão na carne, mas aos filhos de Abraão segundo a fé, porque houve muito israelita que não creu na promessa que receberiam aquela terra, a terra lá na Palestina. Por isso mesmo tombaram no deserto. Tombaram no deserto na época de Moisés. Vejam só, por Jesus Cristo, o descendente, a posteridade, a descendência de Abraão, pela adoção de filhos, pelo Espírito de Deus, nós somos então abençoados com a bênção de Abraão, uma vez que Abraão nem aquela terra herdou, passeou por ela, andou por ela, seus filhos foram feitos, descendentes, foram feitos escravos no Egito, até que sim, um dia Deus removeu o povo daquela terra e deu aos descendentes de Abraão. Mas entendam, não é estar em Israel físico, nação, estado, é que lhe garante salvação, mas o estar pela fé no Israel de Deus, porque a própria Bíblia diz: nem todo que se diz filho de Abraão é filho de Abraão, nem todo que se diz israelita é israelita. Quem que é filho de Abraão? Aquele que segue as pisadas de Abraão. Fé. Portanto, meus irmãos, não vamos nos iludir a respeito de um processo diferente para Israel, um processo diferente para Israel e um processo para a igreja. O que na verdade é um processo só, é Jesus Cristo, a fé. Amém? E aí, como eu disse, como já lemos em Gálatas, não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, não há, tá certo? E como já disse também, lá nos céus, de todas as nações, tribos e línguas, inclusive os que são da linhagem de Abraão pela carne, os judeus também estarão lá, aqueles que crerem em Jesus. Não esqueçam nunca, Jesus é o caminho. Amém? Então vamos às referências bíblicas. Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. A terra que tem fundamentos em Cristo Jesus. Lá no céu não tem alicerce igual da terra. O fundamento é Cristo Jesus. O alicerce lá é Cristo Jesus. Onde ela está, irmãos? Nos céus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ainda, Efésios capítulo 1, ou capítulo 1, verso 13. Vejam, meus irmãos, que a fé de Abraão ia muito além, né? A fé de Abraão não era só para receber aquela terra prometida, aquela terra onde ele passeou de norte a sul, de um lado ao outro. A fé de Abraão era para outra cidade que transcendia. Isso é perfeito exemplo para nós. Efésios capítulo 1, verso 13 diz assim: em quem vós estáis, Jesus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é a marca de que somos dele e que herdaremos os céus. Meus irmãos, vamos dar continuidade agora ao tópico 3, a descendência de Abraão. Se Abraão recebeu promessa de que teria uma descendência, que por ela seria abençoada todas as nações, toda a terra. Ora, esse povo precisou de uma terra para se multiplicar. Deus deu. E essa descendência, essa multiplicação gerou muitos filhos. E é isso que nós estudaremos agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. A partir do verso 3, depois Gênesis 22 e 15 e que os versos que se seguem. Gênesis capítulo 17, verso 3 diz assim: então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome. Por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Gênesis 22, verso 15, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Vejam só, se na primeira referência que lemos, Gênesis capítulo 13, ou a promessa de Deus na sua descendência, a promessa de dar a terra prometida por causa da fé de Abraão. Na segunda referência, Gênesis 22, fala do momento em que Deus pede a Abraão o seu filho, o seu único filho. Deus pede a Abraão: oferece Isaque em Moriá. Abraão titubeou? Não. Abraão, a Bíblia diz que ele cria que Deus poderia devolver o seu filho. Por que ele cria? Porque fora a promessa de Deus, que Deus daria descendência a ele. Mas vejam que Abraão já era velho quando deu Isaque à luz, quando gerou Isaque, 100 anos. Sua mulher também já era bem idosa e mais estéril. Agora geraram na velhice um único filho. E quando ele já está moço, Deus fala: oferece lá nos montes de Moriá. E aí? Abraão creu. Vejam só que muitas vezes a nossa fé ela passa por momentos de prova, de exigências de Deus, de cobranças de Deus, momentos em que parece que vamos perder tudo, parece que a promessa de Deus não se cumprirá, ou não se consumará. No entanto, como diz a Bíblia, fiel é o que prometeu. Nós temos é que ter fé, e por vezes a fé é provada, não para que Deus saiba o que tem no nosso coração, porque Ele é Senhor e sabedor de todas as coisas, mas é que por esta fé provada, nós sejamos, vamos dizer assim, como aquele que cresce em experiência, cresce no conhecimento de Deus. Por isso o crente não precisa ter muito medo da prova, da luta, das aflições, tá bom? A Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado, provado além daquilo que suportamos. Ele dá antes o escape. No momento certo vem o escape e a gente vence a prova. Amém? Vamos ler agora as referências bíblicas. Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6. Nesse verso aparece Deus prometendo a Abraão e Deus observando o coração de Abraão. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Meus irmãos, Deus prometendo um filho para Abraão. Nesse capítulo 15, Abraão está falando com Deus: Deus, só tem aí o meu servo Eliezer, ele vai herdar tudo, vai ser dono de tudo, eu não tenho filhos. E olha que Deus tinha enriquecido Abraão, tinha tudo, toda a riqueza, uma mulher linda, bonita, uma terra grande, bois, vacas, ovelhas, tesouros, ouro, prata, mas faltava-lhe um filho. E ele fala com Deus, e ele coloca diante de Deus: meu servo herdará? E Deus disse: muda a sua visão, vem aqui para fora, dá uma olhada para cima aí, conta agora as estrelas do céu. Eu fico imaginando ele, olha para o céu, abaixa a cabeça, olha para o céu, abaixa a cabeça. O que responder para Deus?
Mas Deus disse: assim vai ser a sua descendência. Não dá para contar, Deus. Então assim vai ser a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu. Deus promete coisas do dia a dia, coisas da nossa vida espiritual. Deus promete coisas grandes, que às vezes a gente olha e diz: Deus, eu não tenho condições, eu não gero, eu não tenho como gerar essa bênção, eu não tenho como produzi-la. Mas Deus disse que vai dar, e ele creu. Agora vamos abrir Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Olha a fé de Abraão quando foi oferecer Isaque. Deus prometeu que em Isaque seria a minha descendência. Ora, não terei descendência por Isaque. Se eu oferecê-lo em sacrifício, ele morrer, como terei filhos? No entanto, ele cria que Deus era poderoso para fazer até Isaque ressuscitar depois de ser sacrificado. Lembrando que isso é uma figura, né? Uma figura de Jesus, o unigênito de Deus, que foi dado na cruz em sacrifício por nós, para que a promessa de Abraão pudesse chegar a nós. As promessas feitas a Abraão chegaram por nós pelo sacrifício de Jesus. Isaque foi amarrado, sendo mais novo que o pai, podendo fugir do pai, ele foi obediente, deixou-se amarrar, ser colocado sobre o altar. No momento exato em que Abraão abaixaria o cutelo, cortaria certamente o pescoço de Isaque, Deus entrou com provisão e bradou do céu: Abraão, não faças tal, eu sei que você crê. Aleluia. Jesus não foi poupado, e não foi poupado para que nós, a exemplo de Isaque, pudéssemos herdar as bênçãos feitas a Abraão. Amém? Meus irmãos, continuando no segundo parágrafo do nosso tópico 3, finalizando, é necessário observar que a existência da nação israelita como descendente de Abraão, povo eleito de Deus, assim como no caso da herança da terra de Canaã, cumpriu sua finalidade dentro do propósito divino de redenção da humanidade com o nascimento do Salvador Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz Gálatas 4 e 5, sendo ele o verdadeiro descendente de Abraão. Conforme já observado, aqueles que se unem a Cristo pela fé tornam-se os únicos participantes da bênção e da promessa, quer sejam judeus ou gentios. Não que a promessa tenha mudado no seu escopo objetivo, mas através da inclusão dos gentios, ela se cumpre na sua plenitude, e Abraão, pai da altura, torna-se de fato Abraão, pai da multidão, todas as famílias da terra, tornando-se participantes da bênção e da identidade como filhos de Abraão, como israelitas de fato, assim como diz o apóstolo: todo Israel será salvo. E agora, se é todo Israel que será salvo, o povo chamado de gentios, aqueles que não eram descendentes segundo a carne de Abraão, agora são feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo e a adoção de filhos pelo Espírito de Deus. Dessa forma,
todos fazem parte do grande Israel de Deus que irá aos céus, herdar a terra de Canaã, não um pedaço de terra da Palestina, onde só tem guerra até hoje, mas daquela terra linda, maravilhosa, chamada céu, onde o nosso Deus será o templo, abraçará todos nós, e nele seremos um só povo, independente de nossa origem terrena, de nossas divisões todas quanto a povos, tribos, nações, raças, línguas. Isso tudo ficará de lado. Seremos um só povo, o povo de Deus. Vamos a algumas referências bíblicas quanto a isso. Romanos capítulo 11, do verso 4 a 7. Diz assim: mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ainda no verso 25 de Romanos 11: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está aqui a aliança que Deus faz com o seu povo, inclusive os descendentes de Abraão, segundo a carne, mas que recebem a Cristo como Senhor Salvador de suas almas, são selados com o Espírito Santo. Porque de outra forma, meus irmãos, como já foi dito no livro de Romanos mesmo, aquele povo que era a árvore, a oliveira, teve os seus ramos cortados, e a Bíblia diz que foi enxertado o zambujeiro, que são os gentios, nessa árvore. E esse povo foi cortado por quê? Por causa da incredulidade. Assim, meus irmãos, não sejamos nós cortados, sejamos sim enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Recebamos a seiva do Espírito Santo para que vivamos, produzamos frutos e por fim herdemos a terra prometida. Amém? Dessa forma nós apresentamos então a nossa lição 11, a história de Abraão, e ela se dividiu em introdução, o seu tópico primeiro, a chamada de Abraão, seu tópico segundo, a terra prometida a Abraão, e o terceiro tópico, a descendência de Abraão. E agora resta-nos a conclusão. Abraão foi chamado por Deus não apenas para ser o pai de uma grande nação, e exemplo de graça que opera pela fé. Neles temos a figura paterna representada pelo próprio Deus, o Altíssimo e Todo-Poderoso, que se fez pai e benfeitor da humanidade caída ao depositar a redenção e salvação dos homens nas mãos do seu unigênito Cristo Jesus. Abraão então é figura do próprio Deus, que deu o seu unigênito, o seu único filho, como Abraão também o deu, embora Abraão tenha recobrado.
E o Senhor Jesus realmente morreu. Foi sacrifício aceito por Deus em favor de nossas almas. Tá certo? Ainda que Deus o recobrou ao terceiro dia, numa prova inequívoca de que também seremos ressuscitados ao estrugir da trombeta, e com Cristo que nos virá buscar, iremos aos céus com Ele morar por toda a eternidade. Assim terminamos a nossa lição, relembrando o texto áureo: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, a cidade fundamentada em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nós finalizamos assim a nossa lição de hoje. Que Deus possa abençoar meus irmãos em sala de aula no próximo domingo, e que a presença do Espírito Santo, que nos adotou por filhos do próprio Deus, os inspire e abençoe, em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagens, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos
trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.